O próximo capítulo é o capítulo 39. Vamos falar um pouquinho sobre uma mulher leviana. Leviana significa aquela que age precipitadamente. Fala um pouquinho sobre José. José, ele foi andando mais um pouquinho, né? Teve Judá, era filho de Jacó, e José era filho também de Jacó com Raquel, né? Ele foi injustiçado, né? Porque ele falou além, ele foi falar com os irmãos o sonho dele, e um dos pontos que eu aprendo com a vida de José é que a gente não deve falar aquilo que nós sonhamos para qualquer pessoa, porque nem todos entendem, né? Nós temos que ter as pessoas com quem a gente pode contar. Os irmãos ficaram com inveja e levaram José e deixaram ele como se fosse num poço, né? Então, ele foi depois vendido para Potifar, no Egito, né? Potifar era eunuco de Faraó. Ele foi vendido, ali ele servia como escravo, né? Logo depois, Deus prosperou José em tudo que ele fazia, como a Bíblia relata. E Potifar foi ganhando confiança, né? José foi ganhando confiança de Potifar. Potifar coloca ele como mordomo e ele cuidava de tudo de Potifar. E quando a gente vê lá na frente que a esposa de Potifar quer deitar com José, nós vemos também aqui situações que pode ter acontecido para levar ela, o que não justifica, a querer isso. Provavelmente José, né, é filho de Raquel. A Bíblia relata que Raquel era uma mulher bonita, uma mulher tinha uma beleza. José provavelmente puxou isso de Raquel, então provavelmente José era um rapaz bonito, e que normalmente eunuco, por lidar com a esposa de Faraó, normalmente eles são castrados, né? Então, não se pode afirmar que Potifar fosse, né? Porque ele era casado. Não, a Bíblia a gente não pode afirmar isso. Mas provavelmente, por Potifar ser um dos principais soldados ali, os principais homens ali de Faraó, provavelmente ele estava muito ausente de casa, né? E aí, supondo que essa mulher estivesse ali carente, né? Mas isso não justifica o que ela fez com José. Então, ela tenta deitar com ele, ele não querendo, e lá no versículo 9, o que muito me chama a atenção é que ele não fala que ele não poderia entristecer Potifar. Pelo contrário, ele fala que ele pecaria contra Deus, né? Pecaria contra Deus. José entendia o bom testemunho que ele tinha que dar. José sabia que ele deveria dar um bom testemunho, que ele estava ali não só pela honra dele, e sim para mostrar o Deus que ele servia, né? Justificar aquilo que Deus fazia através da vida dele. E mais à frente, nós vemos aqui que José foi preso, né? Assim, ela chama os homens que também trabalhavam lá na casa, e esses homens, em vez de amenizar a situação ali, provavelmente conheciam José, eles chamam o esposo e ali, né, chama Potifar, e provavelmente quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente entende que os egípcios, eles tinham preconceito com os hebreus, né? A Bíblia diz que se refere como hebreu. O hebreu é como se fosse um povo que não era valorizado pelos egípcios. Então, é como se eles tivessem tido ali uma oportunidade de se livrar de um hebreu que estava mandando, né, na casa, porque José mandava em tudo ali, só estava abaixo de Potifar. Então, eles meio que viram a possibilidade de se livrar daquele hebreu. E também vemos, no contexto aqui da história, que Potifar, ele não deve ter confiado 100% no que a esposa falou. Por quê? Primeiro porque ele tratava José como se fosse um membro da família. Ele via a ídole de José. E a atitude dele foi simplesmente prender ele com alguns políticos, mas na verdade, o que se deveria ter feito, o que estava ali na lei que regia naquela época,
um estupro, né, um abuso sexual, ele poderia matar José, né? Então ele não tomou essa atitude, pelo contrário, ele pegou e retirou José e deixou José preso. E ali a gente vê que o Senhor, logo à frente, vai fazer com que José saia dali para glorificar o nome do Senhor como governante, né, de Faraó, governava mais à frente toda a cidade. Então, assim, a gente vê que é o processo do Senhor. Mas que possamos entender, né, que de alguma forma José, ao passar na casa de Potifar, provavelmente ele mostrou para Potifar, como a Bíblia diz, que o Deus que ele servia, né? E através das suas atitudes, e Potifar teve uma compaixão por ele, né? E apesar dele ter colocado ele preso, ele poderia ter tomado uma atitude ainda maior e não fez, né? Então que possamos aprender, né, que apesar dessa mulher provavelmente estar carente, ela era esposa de uma pessoa renomada ali no reino que ela vivia, né? Ela era esposa de uma pessoa com um dos principais homens do faraó ali, e mesmo assim ela quis mais, né? E ela, não tendo, ela poderia ter ficado quieta, que seria o mais, né, o menos vergonhoso para ela, mas não, ela ainda fez algo maior. Ela fez algo que ficou muito pior para a reputação dela e tentou envergonhar a história de José. Então que possamos aprender, né, a não ser precipitado e leviano, né, como foi essa esposa de Potifar. Possamos aprender com a atitude de José. José correu do pecado, né? A Bíblia diz que a partir do momento que ele foi exposto ali, ele não bateu no peito e falou, eu aguento, eu vou ficar aqui porque eu sou super-herói. Pelo contrário, ele correu do pecado. Então que nós possamos entender que o Satanás veio para realmente roubar, matar e destruir, né? E ele tenta de todas as formas com que nós venhamos cair nas ciladas dele. E José só conseguiu resistir à tentação porque ele estava próximo do Senhor, ele estava em constante oração, ele estava em constante momento ali de intimidade com o Senhor. Ele reconheceu aquele momento ali como um momento que era para ele fugir. E que possamos entender que nós também, quando estamos próximos do Senhor, quando estamos orando, pedindo ao Senhor, nós também conseguimos resistir a essas tentações e as investidas de Satanás. Possamos aprender um pouco mais com essas mulheres, ou com histórias que essas mulheres viveram, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, né, e viver... Aprender com a experiência do outro é melhor do que a gente sofrer, né, nas nossas próprias experiências.